Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Estamos de volta com o seu programa Jesus Fonte de Vida podcast, desse lindo local. Depois, nosso produtor Gidel Gênesis, ele vai separar imagens para você conferir daqui a pouquinho. Mas, voltando aqui, o Shalom, fizemos uma viagem, mas esquecemos de retornar. Shalom, foram quantos anos? Presbítero, foram a faixa de 14 a 15 anos de Shalom. Eita. Foi uma vida, né? Ali no Shalom aprendi muito. Como eu já disse, comecei muito nova. Comecei como tesoureira. Só te interrompendo, pegando um gancho. Tu tivesse uma história, ainda tem, de trabalho muito cedo. Nesse período, tu não pensou em parar ou teve momentos de dificuldade, já que a pressão psicológica, desafios? Sim, sempre surge, presbítero. Momentos que às vezes a gente para e diz assim: meu Deus, será que realmente o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, né, está sendo registrado nos céus? E a gente passou sempre aquele período de festa, era aquele momento de dificuldade, e a gente pensar que o nosso trabalho não estava sendo aprovado, mas que sempre Deus, com a sua infinita misericórdia, nos mostrava que a mão dele estava estendida sobre as nossas vidas, apesar de todos os nossos medos, né, que eu sou assim, uma pessoa, quem me vê me acha uma pessoa destemida, assim, né, que vou lá e tento fazer, mas sou uma pessoa muito medrosa também para certas coisas, né, mas tento vencer isso aí, tento passar por cima e vencer. Muito bem. Olha, falando de Shalom, tem pessoas que marcaram o Shalom, né? Sim. E tem uma aqui que quer falar contigo. Essa pessoa marcou o Shalom em um certo período. Tá pronta? Pronto. E quando foi pra você, ele Não disse: sei se vai. estou realmente pronta. Ó, quando disse assim que era pra você, ele gravou. Então, vamos conferir aí. Vamos. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Daniel, maestro do Coral da Matriz de Carpina. Foi-me dado a oportunidade de falar um pouquinho a respeito de Elisângela, né? Carinhosamente a gente conhece por Zanza. Zanza tem uma trajetória musical aí de longas datas, né, de agora, né? Desde a adolescência, Zanza tem esse trabalho, né, prestado à igreja. Sua avó foi uma das pessoas que incentivou a isso. Irmã Gilda cantou muitos anos no coral. Hoje, Zanza, além de ser maestrina de alguns corais aqui, ainda canta ativamente no Coral da Matriz, como solista, líder de voz. E eu sou feliz por sua amizade, por seu companheirismo. Seus filhos atuam ativamente na igreja também na parte musical, tocando, cantando, e isso é uma bênção. E eu gostaria aqui de deixar meu registro, né, de carinho, de amizade que nós temos. Eu tenho uma amizade muito boa com Zanza, né, de agora. Já tive muitas oportunidades de estar no seu lar, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, o evangelista Erivaldo Lisboa, Beto, Nani também, que nós tivemos também uma parceria na época com o Jubilai. E a gente vem cantando desde esse percurso, né, Zanza? A gente tem esse percurso aí de trajetória. Já foi minha maestrina na União, antes vocal Shalom, cantamos no Jubilai. Hoje estamos aí prestando esse serviço a Cristo.
E eu só quero agradecer a você, porque você foi uma das pessoas também que incentivou para que eu estivesse nesse ramo também na parte musical. Deus te abençoe e que Deus possa te conceder tudo aquilo que seu coração deseja. Deus te abençoe, um abraço. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. A produção caprichou, né? A produção foi longe. Irmãos, tem coisas que a gente faz, que fica registrado e às vezes a gente nem lembra, né? Mas que realmente nós já fomos regentes do Shalom e o nosso maestro Daniel, ele já participou conosco do Vocal Shalom na época, né? Vocal Shalom. E hoje é o nosso maestro, o maestro aqui do Coral da Matriz, né? Para a glória de Deus, um coral bem conceituado musicalmente, né? E somos gratos a Deus. Realmente ele falou que nós temos uma amizade. E às vezes eu chamo ele de Dani. Ô Dani, quando eu preciso dele, ele me ajuda muito. O nosso maestro, ele é formado em música e hoje está aí, né, na frente do Coral da Matriz, né, porque Deus, ele tem os seus planos e é plano de Deus que ele esteja ali. E eu sou grata a Deus também pela vida dele. Já que a gente está falando de música, de onde veio a área musical? Presbítero, a gente sempre gostou de cantar, né? Minha avó diz que desde os 3, 4, 5 anos que eu já louvava, tinha um culto e eu cantava aquele hino Árvore, aquele eu queria saber o que no próprio lenhador. Desde muito nova que a gente já cantava e a gente cresceu nisso. Eu acho que o conjunto infantil nos conduziu a isso. Lá em casa cantava os 4 e cada um
tem a sua voz, né? Se fosse para formar um quarteto, lá em casa era o Quarteto Lisboa, porque eu sou soprano, a minha irmã é contralto, o evangelista é tenor e o outro é baixo. Pronto, e assim, lembrando que Heriberto a gente não conseguiu por causa do trabalho dele. Sim. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Sim, mas ele também me ajuda bastante, irmãos. É o baixo, um dos baixos mais seguros que eu tenho hoje lá no coral, e tanto ele como a esposa dele têm nos ajudado ali na frente do coral, estão com a gente desde o comecinho, né? Quando eu peguei a responsabilidade de assumir o vocal, que na época era vocal, nós só temos 2 anos de coral, porque o pastor disse, isso aqui não vai ser um vocal, vai ser um coral daqui para frente. E eu tive que assumir. Quem me conhece sabe que eu não leio partitura, eu só tenho uma percepção musical, e quando coloco assim os kits, né, na minha mão, eu vou, estudo os kits, voz por voz, e vou ali passando. Passo a voz do tenor, do contralto, do baixo, do soprano. E a gente canta para a glória de Deus. Né? Eu tenho um gancho aqui. Sim. Daqueles. Vê só, a gente vive em musicalmente hoje na igreja, uma fase muito de muitos talentos, né? Como tu vê a fase anterior para essa? Em termos de material humano, de vocalidade, técnica, aliado com também hinos que antes eram difíceis, hoje há uma facilidade. Presbítero, a gente vê, né, uma mudança ao longo dos anos, né? Mudança de geração, mudança dos hinos, né? Hoje a gente tem o hino, que é aquele hino que exalta, né, a Cristo. Hoje a gente tem a canção, que é aquela canção de, né, no
nos alegrar, nos confortar, mas que eu aprendi, né? Eu aprendi na época de exaltação a Cristo, né? Cristocêntrico, os hinos cristocêntricos, que falam de Cristo, que exalta Cristo, que fala da ressurreição, que fala do céu. Hoje em dia se mudou um pouco. Hoje em dia se tem muita técnica, tem um acervo muito grande para que se cante melhor, mas a gente vê uma certa mudança. Como é que eu posso dizer? Hoje em dia se tem muito talento, se tem o dom, mas às vezes não tem o compromisso e a responsabilidade, que eu acho que muda um pouquinho. Tem gente que tem, irmãos, um dom, um talento, mas não tem um certo compromisso com a obra do Senhor. E isso eu acho que mudou um pouquinho ao longo do tempo. Entendi. E qual é a importância de se preparar para cantar um hino, para um grupo cantar numa festa? Mas hoje eu estou na frente do coral e eu digo sempre, não é só cantar, existe uma preparação. Cantar por cantar, qualquer pessoa pode fazer. Mas uma preparação para uma festividade, eu não digo só em festividade, a gente fala muito em festividade, mas eu digo até no próprio domingo, que a gente está ali para formar, no culto evangelístico, a gente tem que ter a preparação, a gente tem que chegar já na igreja com aquela mente de adoração a Deus. Não, hoje eu vou adorar, é o primeiro dia da semana, eu vou adorar o Senhor. Então a gente já amanhece com aquele sentimento. Hoje é domingo, hoje é dia de agradecer a Deus pela semana, hoje é dia de exaltar a Deus, e a gente já começa a alimentar esse sentimento, louvando, já orando, entregando ao Senhor Jesus, que tu fale conosco, que tu nos use no louvor. E quando a gente amanhece com esse pensamento, que chega à noite, a gente já chega com a mente já trabalhada para que realmente Deus faça alguma coisa por nós. Mas quando a gente vai com a mente muito pesada, a gente vai cantar por cantar. E em festa se tem uma preparação maior. Você passa meses ensaiando, tem que orar, tem que consagrar, porque não é só louvar. A gente sabe dos desafios do louvor e sabe o quanto o diabo ele sabe, porque ele foi músico, e ele sabe a importância que se tem o louvor dentro da igreja e em nossas vidas também. Então ele tenta de toda forma atrapalhar, seja ela através de enfermidade, a garganta, ou através de imprevistos que acontecem, que muitas vezes a gente chega no ensaio, eu não vim por conta disso, daquilo. Então tem coisas que a gente tem que fazer força, irmão, para chegar. Tem que fazer força para chegar, porque senão a gente não faz a obra do Senhor com dedicação e com esforço. Já tivesse inúmeras festividades, né? Sim. Já teve alguma festa fácil, que não aconteceu nada? Não, irmão. Não existe festa fácil. Não existe. E assim, eu fico até assim, receosa em escolher um tema, porque às vezes a gente escolhe um tema de uma festividade e antes da festividade a gente vive aquele tema. Então, assim, até nisso hoje a gente fica assim receosa. Agora, recentemente, faz 2 anos que eu escolhi um tema para a festividade do coral que falava da fidelidade de Deus. A gente escolheu o tema, eu acho que de março para abril, e em junho eu vi a fidelidade de Deus na minha vida e na vida dos meus. Foi quando Deus deu o livramento ao meu esposo. Ele capotou com um carro, com 4 pessoas dentro. Mas isso tu vai contar em outro bloco. Porque agora a gente vai dar uma paradinha. Próximo bloco
Sabe do que a gente vai falar? Sim. Trabalho. Eita, Glória. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Volta com o seu programa Jesus Fonte de Vida Podcast. Nossa irmã Elisângela Lisboa. Ó, os meninos jovens e adolescentes vão querer saber como foi a história do Isaac, como foi, enfim, mas isso é assunto para outro bloco. Mas agora vamos falar de trabalho. Começar a se trabalhar com que idade? Trabalho secular, né? Comecei muito cedo também. Eu comecei, eu acho que aos meus 14, 15 anos. Já ajudava. Uma colega minha, ela tinha uma escolinha na casa dela e eu comecei ali, ensinando maternal. Aí depois passei para a loja de sapatos, né? Já trabalhei na feira, já trabalhei em padaria. Eita! Já trabalhei não sei se eu posso falar o nome da loja, do amiga nossa, de Aldi, né? Passei um bom tempo lá, uma amigona minha também, Aldineia, nossa irmã Aldineia, já trabalhei na loja dela. E hoje eu estou, né, na conhecida de muitos irmãos, Casa do Cristão. Muito bem, olha, já que está falando de Casa do Cristão, a gente não poderia deixar, né, de ter um depoimento aí de uma pessoa de lá. Olá, paz do Senhor, aqui quem fala é Jonas Albuquerque e passando aqui para falar um pouco da Elisângela aqui, dizer que a Elisângela é uma pessoa muito dedicada à obra do Senhor, à sua família, uma pessoa muito querida aqui na região e quem conhece ela, de fato, como eu conheço, já tive a oportunidade de trabalhar com ela muitos anos, é uma pessoa que realmente se dedica não só para sua família, como próximo. Isso é uma dádiva que ela tem, e além de ela ter o conhecimento musical, que é um dom que Deus tem concedido na vida dela, tá bom? Em relação à música.
Perceba que realmente ela tem essa dedicação e é Deus que tem ajudado ela. Elisângela, continua essa tua força, vai nessa tua fé, pois Deus tem grande obra na tua vida e vai continuar te abençoando, tá bom? Aquele abraço especial. Aqui quem fala é Jonas Albuquerque, do teu amigo aí, Elisângela. Paz do Senhor. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.